E aí, galera irada, vamos continuar nossos estudos? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre os demais fatores climáticos. Começaremos a aula respondendo a nossa indagação da aula passada, quando eu perguntei para você por que Curitiba era mais frio que Porto Alegre, mesmo Curitiba estando mais próximo do Equador. Bom, obviamente, para explicar isso, você, aluno irado, deve ter se ligado, que é a altitude. Então, o nosso segundo fator climático será a altitude. Quanto mais alto, mais frio será. Mas por que isso acontece? Ô Marcelo, né? Quanto mais alto, mais próximo do Sol. Bom, galera, não é assim que funciona. O que acontece então? Porque quanto mais alto, mais frio. Nós temos partículas na atmosfera, tanto nas partes mais altas como nas partes mais baixas. Nas partes mais altas, as partículas ficam mais esparçadas. Nas partes mais baixas, as partículas ficam mais agrupadas. Assim, seguram mais o calor. A cada 100 metros que a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo em média 0,6 graus. Então, sempre, quanto mais alto, mais frio. Tá, galera, vocês já sabem então que quanto mais alto, mais frio. E a pressão? Quanto mais alto, maior ou menor a pressão? Bom, se você seguir aquela lógica de quanto mais frio, maior a pressão, você vai errar essa pergunta. Mas como assim, Marcelo? Quanto mais alto é mais frio e o ar mais frio não desce fazendo pressão? Não, galera. O processo funciona da seguinte forma. Quanto mais alto, se vê na parte mais alta, nós temos um menor espaço para formar uma coluna de ar. Nas porções mais baixas, nós temos uma maior coluna de ar. Então, maior será a pressão. Nas partes mais elevadas, menor é a coluna, menor é a pressão. Então, quanto mais alto, mais frio. Mas menor será a pressão. Por quê, Marcelo? Porque nós temos uma menor coluna de ar. Entendeu aí por que quanto mais alto, mais frio é a pressão? Bom, vamos aí a mais um fator climático. Esse nosso próximo fator climático, você vai entender por que num deserto eu tenho grande variação de temperatura. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. E por que isso acontece, aluno irado? Bom, o processo funciona da seguinte forma. Numa área desértica, como não tem vegetação, não tem água, o calor bate e todo o calor é devolvido. Um grande poder de albedo. Albedo é o poder de reflexão. Então, o calor aquecendo, né, do sol diretamente, mais o calor devolvido. É por isso que lá no deserto é muito quente. Porém, chega à noite, nós não temos calor preso. Pouco calor ficou preso no solo, nas rochas. Então, logo, a temperatura cai bruscamente. Durante o dia, 50 graus. Durante a noite, 0 grau. Uma variação aí chega a 50 graus. Então, você entende que em um deserto nós temos grande variação de temperatura e menos umidade devido à fotovegetação ou de água. Ah, Marcelo, então quer dizer que a vegetação, além dela ser influenciada pelo clima, ela pode também influenciar na temperatura de uma região? Obviamente, aluno irado. Como é que funciona? Como eu tenho muita vegetação, o calor é irradiado, parte desse calor, mais ou menos 70%, fica preso na vegetação e o resto é devolvido. Então, o que aquece a atmosfera durante o dia? O calor batente e o calor devolvido. Tranquilo? Muito calor ficou preso na vegetação. A vegetação precisa para realizar a fotossíntese. Então, ela vai liberar esse calor durante o dia, mas ela tem muito calor ainda para liberar à noite. Então, a temperatura não tem grande diferença. Durante o dia é quente, mas durante a noite tem calor para aquecer a atmosfera. Entendeu? Então, quanto mais vegetação, mais umidade e menor é a variação de temperatura. Marcelo, isso aí também funciona em regiões próximas à água? Obviamente, aluno irado. Em áreas próximas a um grande corpo d'água, a água segura o calor e mantém o equilíbrio de temperatura. Ou seja, quanto mais próximo do mar, menor é a amplitude térmica. Quem mora mais longe do mar, maior é a variação da temperatura. Tranquilo? Esse fator a gente chama de maritimidade. Vamos aí ao próximo fator? Vamos. A continentalidade, que é o inverso da maritimidade. A continentalidade são as regiões que não recebem o efeito da umidade do mar. Nessas regiões nós temos o quê? Maior variação de temperatura e também menor umidade. Mais um fator climático, correntes marítimas. O que formam as correntes marítimas? As correntes marítimas, elas são formadas pelo movimento de rotação da Terra.
A terra gira e a água vai junto, tranquilo? E as correntes marítimas vão influenciar com a sua temperatura, umidade e pressão nas regiões que elas atuam. Uma corrente quente joga mais umidade para dentro do continente e ameniza as áreas frias. Uma corrente fria tende a jogar um ar seco para dentro do continente e também deixar aquela região mais fria. Percebam aqui nesse mapa que você consegue ver que nós temos aqui vários desertos próximos às correntes frias, como o deserto do Kalahari, como o deserto do Saara, como o deserto Vitória lá na Austrália. As correntes frias jogam um ar seco para dentro do continente, diminuindo assim o índice pluviométrico. Vamos a mais um fator, o nosso último fator climático, aluno irado. Que fator que é esse? Massa de ar. O que é uma massa de ar? Massa de ar é uma porção da atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. As massas de ar vão se deslocar de uma região de alta pressão para uma área de baixa pressão. Para uma área de baixa pressão, assim como as correntes marítimas, vão influenciar com a sua temperatura, com a sua umidade e com a sua pressão. A massa de ar é simbolizada por 3 letras. A primeira letra é M, que significa massa. A segunda letra é a latitude dela, ou vai ser E de equatorial, T de tropical ou P de polar. As massas que se formam no Equador, equatorial, as que se formam no trópico, tropical, e a que se forma no polo, polar. A única massa fria é polar. Com a segunda letra, você consegue ver a temperatura. Então você vai ver a segunda letra, a única fria é a polar. As equatoriais são quentes e as tropicais são quentes. A terceira letra, ela vai simbolizar, vai representar a continentalidade. Se essa massa de ar se formou no oceano ou se essa massa de ar se formou no continente. Lembrando a você que as massas de ar se formam em porções homogêneas. Elas podem se formar num deserto, elas podem se formar no oceano ou elas podem se formar numa floresta. Então, aluno irado, você deve associar a latitude com a continentalidade para saber a umidade da massa de ar. Vamos aqui, no Brasil, 5 massas de ar atuam. 2 equatoriais, 2 tropicais e 1 polar. Aí você vai associar comigo. Linha do Equador, então, no oceano, massa equatorial. Como o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, massa equatorial atlântica. Então, lá no Chile, nós temos a atuação da massa tropical pacífica. Com essa informação, você vai saber a localização, todas as massas que atuam pelo mundo, baseados pela latitude e pela longitude. Tranquilo, aluno irado? E agora? Bom, então nós temos lá, massa equatorial atlântica. Essa massa equatorial atlântica, ela se forma próximo ao arquipélago de Açores. É uma massa quente. Falei para você que a única massa fria é a polar. Então a massa equatorial é quente. Calor com água no oceano, ela é uma massa quente e úmida. A massa equatorial continental não cai em pegadinha, aluno. Não quer dizer que toda a massa continental é seca. Depende do grande corpo d'água. Ela se forma na floresta amazônica. Marcelo, floresta amazônica, muito rio, muita vegetação. Obviamente, calor, massa quente, com muita água, quente e úmida. Então é massa quente e úmida e quente e úmida. A nossa próxima massa é a massa tropical continental. A massa tropical continental se forma numa área desértica chamada Baixa do Chaco. Aí você já matou a característica dela. Ela é quente, porque é a única fria polar. Deserto, seca. Muito bem, aluno irado. Ela é quente e seca. E a nossa próxima massa de ar é a massa tropical atlântica, que se forma próximo ao arquipélago de Santa Helena, no Atlântico. Também é quente. Água, quente e úmida. Então nós temos massa quente e úmida, quente seca e quente e úmida. A seca é a tropical continental. E a última massa de ar é a polar. A massa polar você não pode cair em pegadinha. É uma massa fria, tranquilo. E agora a umidade dela. Ela pode ser úmida ou seca. Na verdade não tão úmida pelo frio, mas ela pode jogar um pouco de umidade. Então, na geografia a gente fala que é uma massa fria, seca / úmida. Por quê, Marcelo? Ela pode se formar com menor intensidade e jogar um pouquinho de umidade. E ela vai ganhando forças e vai jogar um ar seco depois. Ou então o processo contrário. Como assim o processo contrário? Ela se forma bem fria, à medida que ela vai deslocando, ela vai perdendo a sua intensidade e joga um pouquinho de umidade. Lembra do gelo? Você tira o gelo do congelador, ele está seco. Quando ele vai perdendo um pouquinho do frio, ele vai derretendo, ganhando umidade. É mais ou menos esse processo. Então ficou lá quente, úmida, quente, úmida, fria, seca / úmida. Ficou cucu, quiscu, fiçu. Por que eu falei isso? Porque tem uma paródia
Qual é a paródia, Marcelo? Clique aqui embaixo que a gente vai aí cantar para você essa paródia, uma paródia irada sobre os fatores climáticos. Galera irada do meu coração, um super beijo para você e até o nosso próximo encontro.